A Bíblia inicia com a história da criação do mundo, a primeira narrativa registrada nas Escrituras Sagradas. Essa história descreve a formação de todas as coisas ao longo de 7 dias, moldando a terra como a conhecemos. Primeiro dia, Deus disse: haja luz, e houve luz. No início da criação, apenas Deus existia. Ele começou a criar tudo ao proferir as palavras: haja luz, na intensa escuridão inicial. A luz foi criada, e Deus reconheceu sua excelência, usando-a para separar as trevas da luz. Deus então distinguiu o dia da noite, estabelecendo a clareza durante o dia e a escuridão durante a noite. Assim, o primeiro dia da criação se encerrou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Além disso, Deus proporcionou o crescimento automático das sementes das plantas, assegurando a abundância da natureza. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Gênesis 1:5 segundo dia. Deus cria o céu e o firmamento no segundo dia da criação. Deus fez uma distinção específica entre as águas, separando-as em 2 localidades distintas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Esse ato divino evidencia a ordem e a organização da criação do universo. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 5º dia. E Deus viu que ficou bom. Ambos, Sol e Lua, desempenham papéis significativos na ordenação do universo. Ele criou uma variedade de pássaros, cada um com suas plumagens distintas e ninhos nas árvores, a fim de encher os céus com sua diversidade. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Uma ampla diversidade de criaturas foi criada nesse momento. A responsabilidade de cultivar a terra, cuidar dos animais e preservar toda a criação divina foi confiada a eles, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Enquanto essas histórias frequentemente descrevem a criação a partir do caos, envolvendo guerras, sangue e violência, Gênesis 1 destaca a criação por meio da palavra de Deus. Nele, todas as coisas são formadas conforme Deus as declara existentes, enfatizando a ordem e a criação pacífica. Em razão desse descanso divino, Deus santificou o 7º dia e estabeleceu que fosse um período dedicado a Ele, à família e ao repouso do trabalho. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E, assim, Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies,
e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 2º dia. As águas que permaneceram na atmosfera tornaram-se nuvens, enquanto as que ficaram abaixo formaram os oceanos. Diversas espécies de peixes, baleias, polvos e outros habitantes aquáticos foram criadas. Gênesis 1, 6-8, 3º dia. Deus criou os continentes e os oceanos. No 3º dia da criação, Deus realizou uma transformação notável. Moldou os continentes como os conhecemos hoje. Antes desse evento, tudo estava submerso em água. Mas, a partir desse dia, a terra seca surgiu, enquanto as áreas cobertas por água deram origem aos oceanos. Em seguida, Deus promoveu o crescimento da natureza. Todos os elementos naturais que conhecemos, como bosques, planícies verdes, matas e florestas, foram criados nesse momento. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Gênesis 1, 9-3 e 4 dia. Deus criou o sol e a lua naquele momento. Deus formou os 2 principais corpos celestes. O sol, uma imponente estrela quente e distante, e a terra, que orbita ao seu redor, marcando o ciclo anual, após uma volta completa. O segundo é a lua, também criada nesse dia, com suas fases que auxiliam os humanos a discernir as estações do ano e prever as marés nos oceanos. Deus os colocou no firmamento do céu, para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. Gênesis 1, 1-4-1-9-5 dia. Deus cria os peixes e as aves nessa etapa da criação. Deus formou os animais marinhos para povoar os mares, rios e oceanos que ele havia separado nos dias anteriores. Além disso, no 5º dia, Deus deu origem às aves para ocuparem os céus. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares. Gênesis 1, 2-0-2-3-6 dia. Deus cria os animais terrestres e o homem no 6º dia da criação. Deus formou todos os seres que habitam a terra seca, incluindo animais das florestas, campos e subterrâneos. Além disso, Deus, nesse mesmo dia, criou a humanidade, moldando homem e mulher para formar uma família. E disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 2-4-2-6-7 dia. Deus cria o dia de descanso. No 7º e último dia da criação, Deus optou por descansar, não por fadiga, mas para apreciar e desfrutar do que havia criado. Gênesis 2, 1-3. A narrativa bíblica da criação contrasta com os mitos de outros povos antigos.